trazendo segurança. Nós estamos ali na cidade de Mogi das Cruzes. E como o pastor disse, nós estivemos, acho que mês passado, né? Mês passado na Pelim, de Jundiapé, Mogi das Cruzes. E o pastor lançou o convite para virmos aqui. Nós, eu e minha esposa, não temos mais tanto costume de sair aos domingos, porque nós servimos ao Senhor ali na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, em Mogi das Cruzes, e nós estamos pastoreando uma congregação de bairro, ali no bairro de Vila Brasileira, em Mogi das Cruzes. Nós tivemos uma programação pela manhã e deixamos o pastor ali responsável pelo culto da noite. Inclusive eu trago um abraço da igreja do Senhor que está ali. Irmãos, recebem? Agora deixo o pastor Douglas, conheci ele através de dois alunos meus da teologia, né? O Marcos e a Esther, estão servindo ao Senhor junto do pastor ali em Mogi das Cruzes, e nós louvamos a Deus pela oportunidade de conhecer homens de Deus, né? É sempre um privilégio conhecer o homem de Deus, que se dedica ao ensino da palavra, ainda mais visto que em nossos dias isso está escasso, né? E é um privilégio conhecer homens de Deus dispostos e comprometidos com a palavra do Senhor. E eu agradeço a oportunidade, o convite, o carinho, a recepção e também a possibilidade de falar à igreja que está sob seus cuidados. O pastor Douglas autorizou, disse que eu poderia ficar à vontade, apresentar aos irmãos o material. Eu sou professor de teologia, também atuo na área de filosofia e sociologia também há alguns anos, e eu tenho alguns materiais escritos. Eu trouxe um tema de livreto escrito por mim. Esse é um livreto que eu escrevi em 2020 e chama-se O Preço da Chamada. É um estudo baseado em Lucas 9, do 57 ao 62, onde eu não falo sobre a chamada para pregar, para ensinar, para pastorear, para cantar. Eu falo sobre o preço do chamado ao discipulado. Quanto custa ser discípulo de Jesus? E o fato é que nossa salvação é gratuita, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a nossa chamada em Deus, o chamado para seguir Jesus, custará tudo que somos e tudo que temos. E aqui eu falo um pouquinho do preço comum que todo crente em Cristo precisa pagar se de fato quiser ser discípulo do Senhor Jesus. É um livreto, uma leitura curta. Se você tem o hábito de ler, meia hora, 40 minutos o irmão lê tranquilamente. Se não tem, no máximo 4 horas é o suficiente para ler, bem pausadamente. E eu creio que será uma leitura que abençoará a vida do irmão. Eu trouxe apenas 10 exemplares, eles estão saindo no valor de R$20 cada um. Não querendo adquirir, pode me procurar, nós estaremos à saída do templo, minha esposa estará lá, que é ela que monta a mesinha. Foi um acordo que a gente fez, está lá no contrato de casamento. Eu prego, ela monta a mesa, e aí ela estará lá para atender os irmãos. Logo eu chego, o dinheiro no Pix o irmão pode adquirir, nos abençoar e ser abençoado. A Guilherme, eu não gosto de leite, compre e dá de presente para alguém. Não tem ninguém para dar de presente, então você compra, deixa o dinheiro comigo, me devolve o livro, me dá um abraço e vai abençoar para casa, não vou ficar chateado. Amém, meus irmãos? Mas para você que não quer ler, deveria, eu incentivo, mas nós também trouxemos doce, nós temos algumas paçoquinhas aí, 1 por 2, 6 por R$10, que os irmãos adquirirem estarão nos abençoando. Amém? Terceira Epístola de João, versículo 2. Terceira de João, versículo 2. Nós leremos apenas o versículo 2. O pastor sabiamente me deixou à vontade, mas me deu um horário ali. E ontem eu fui pregar na igreja, um pastor amigo meu também, lá em Mogi, na região de Biriti do Sul. E ele falou assim: fique à vontade, até meia-noite é dia. Eu olhei para ele e falei: o senhor lembra que eu fui itinerante, né? O tempo que me deram bom. Mas graças a Deus o pastor sabiamente me deu um horário ali e eu louvo a Deus por isso. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas
e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amado, desejo que te mantenha em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. E você diz amém? Amém. Bom, a oração de João por Gaio, registrada no versículo 2 da terceira epístola, e eu digo apenas um versículo porque ela possui apenas um capítulo, apresenta um princípio que precisa ser compreendido com equilíbrio, que é o fato de que Deus se interessa pelo bem-estar integral do ser humano. Mas a prosperidade exterior jamais deve ser colocada acima da saúde espiritual da alma. Por isso que João declara: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O apóstolo João, estabelece uma relação entre aquilo que acontece na vida exterior com aquilo que acontece na interior. E ele não está simplesmente desejando riqueza, conforto, ausência de problemas para Gaio. Não, o ponto de referência do desejo de João é a condição da alma, porque parece-me que João não quer que Gaio vá externamente muito além do que ele é por dentro. Ele não quer que Gaio transborde uma aparência muito além daquilo que de fato Gaio é por dentro. E isso nos conduz a uma verdade fundamental. Porque, ao que diz respeito ao interior, a vontade perfeita vem do Senhor. E nós não devemos pedir que Deus faça simplesmente a nossa vontade. Porque a nossa vontade é ter o melhor carro, a melhor casa, ainda que nós estejamos quebrados por dentro. Então a verdade fundamental que se destaca aqui é que nós não devemos pedir que Deus faça simplesmente a nossa vontade. Nós devemos desejar que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. E muitas vezes nós oramos dizendo: Senhor, faça aquilo que eu desejo. Entretanto, a oração ensinada por Jesus é: faça a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E a vontade de Deus pode nos conduzir a caminhos que nós jamais escolheríamos. Pode envolver espera, renúncia, portas fechadas e até mesmo momentos de sofrimento. Mas quando estamos dentro da vontade de Deus, nós descobrimos que o melhor lugar para o crente não é necessariamente o lugar mais confortável, mas o centro da vontade de Deus. E é por isso que Jesus nos dá o maior exemplo diante da cruz, demonstrando de maneira perfeita como nós devemos reagir. 22 e 42 de Lucas: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Portanto, o versículo 2 da terceira de João não deve ser interpretado como uma autorização para transformar Deus no instrumento dos nossos desejos. O versículo nos apresenta um princípio profundo, muito mais do que aquilo que acontece conosco esteja de acordo com aquilo que Deus deseja realizar em nós. Gaio tinha uma alma que ia bem. Essa é a prioridade apresentada no texto. João desejava que a sua vida exterior acompanhasse, na medida da vontade de Deus, aquilo que já estava acontecendo em seu interior. Assim, o grande desafio do cristão não é simplesmente perguntar: Senhor, o que eu quero que tu faças por mim? Mas, Senhor, o que tu queres fazer em mim, por meio de mim e através de mim? E a partir deste princípio, e eu quero falar sobre isso,
nós podemos compreender 3 dimensões importantes da vontade de Deus, para que nós tenhamos uma vida ao gosto de Deus. E a primeira dimensão da vontade de Deus para ser compreendida dentro dessa proposta, vivendo uma vida ao gosto de Deus, é que a vontade de Deus precisa estar acima da nossa vontade. A vontade de Deus precisa estar acima da nossa vontade. João escreve a Gaio expressando um desejo sincero, que ele prospere em todas as coisas, que ele tenha saúde, na mesma medida em que a sua alma prospera. O texto não apresenta uma promessa de que todo cristão necessariamente terá saúde perfeita, prosperidade financeira, uma vida livre de dificuldades. Trata-se primeiramente de uma manifestação de um pastor pelo bem-estar de sua ovelha. O elemento que estabelece a referência é essa expressão: assim como bem vai a tua alma. Isso nos ensina algo importante. E o que nos ensina? Que Deus não está interessado apenas naquilo que temos. Deus está mais interessado naquilo que somos diante dele. Porque a vida exterior de Gaio deveria ser vista pela ótica de João à luz daquilo que já acontecia no seu interior. E João não coloca a prosperidade da alma como consequência da prosperidade material, porque senão não teria rico com depressão, não teria milionário com síndrome do pânico. Ele na verdade faz o contrário. Ele quer dizer que a saúde espiritual é o parâmetro, e por isso ele espera que a vida externa, a vida material, a vida física, a vida financeira vá tão bem como vai a sua alma. Só que aí existe uma dificuldade. Quando nós tentamos conciliar a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque naturalmente nós queremos controlar os acontecimentos. E nós carregamos uma vida em que nós alimentamos a ilusão de controle. Porque é isso que nós temos. Nós não temos controle de nada. Nós temos uma ilusão de controle. Nós queremos escolher o caminho, nós queremos determinar o tempo, nós queremos estabelecer a resposta, decidir quais portas Deus deve abrir. E muitas vezes a nossa oração começa com: Senhor, eu quero isso, Senhor, abre esta porta, Senhor, muda essa situação, Senhor, faz acontecer desta maneira. Mas a maturidade espiritual, ela se revela numa oração que é feita de maneira diferente. Senhor, se aquilo que eu quero não estiver de acordo com a tua vontade, muda a minha vontade, mas que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Porque nem tudo aquilo que desejamos será aquilo que Deus deseja para nós. Há coisas que pedimos que Deus não concede, porque em sua soberania Ele sabe que aquilo que nós ainda não conseguimos enxergar, porque nós não temos o panorama geral da vida. Só que Deus conhece o nosso passado, está no nosso presente, e Ele já viu o nosso futuro. Porque, aliás, Ele já está nele. Porque Deus vive fora do tempo. Nós enxergamos aqui, e às vezes o máximo que nós conseguimos fazer é olhar para trás e remoer o passado. Mas Deus, que vive fora do tempo, vive no passado, no presente, no futuro, e ao mesmo tempo Paulo é um exemplo disso. Ele pediu 3 vezes que o Senhor retirasse dele o seu espinho. Em 2 Coríntios 12:9. Só que Deus não respondeu segundo o desejo de Paulo. Ele, como quem consola um filho, chega e diz: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo queria a retirada do espinho, mas Deus queria manifestar sua graça através daquela circunstância. E aqui está uma das maiores dificuldades da fé.
aceitar que uma resposta negativa do Senhor também pode estar dentro da sua vontade. Aceitar que às vezes a vontade de Deus é de fato dizer um não. E um não definitivo. E não há quem possa fazer ele remover essa resposta. Jesus experimentou isso. Diante da cruz ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha a profundidade da oração de Jesus. Ele expressa aquilo que humanamente ele desejava: passa de mim esse cálice. Só que ele se submete ao desejo e à vontade do Pai. Essa é a verdadeira submissão. E às vezes nós queremos uma fé que faça Deus concordar conosco. Nós queremos uma fé que faça Deus alinhar a vontade dele e a nossa. E aí a gente jejua, e aí a gente ora, e aí a gente busca, e aí a gente faz, e às vezes Deus já respondeu. E a gente passa fome na tentativa de mudar a opinião de Deus. Porém a Bíblia nos apresenta uma fé que nos ensina a concordar com Deus. Por quê? Porque Ele sabe melhor. Foi assim com Abraão. Deus pediu, Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Tá bom, eu vou. Para onde? Eu te mostrarei. Tá, mas qual é o endereço? Eu te mostrarei. Qual é a rota? Eu te mostrarei. Porque Abraão, mais do que saber o lugar, ele precisava aprender a confiar no Deus que dá direção, no Deus que dá provisão, no Deus que mostra caminho, no Deus que abre caminho, no Deus que revela a passagem, no Deus que mostra onde parar, quando caminhar, onde repousar. Foi assim com Moisés também. Deus o chamou para voltar do Egito e enfrentar Faraó. Moisés apresentou diversas limitações, suas dúvidas, suas objeções, mas Deus tinha uma vontade que estava acima da vontade de Moisés. Foi assim com José. Glória a Deus. E às vezes o problema é que nós tememos porque não enxergamos a totalidade. Só que José é um exemplo disso. Seus irmãos venderam, ele foi levado ao Egito, passou por circunstâncias que jamais teria escolhido. E quem escolhe ser traído pelos irmãos? Quem escolhe ser vendido como escravo? Jamais alguém em sã consciência escolheria passar pelo que José passou. Só que anos depois, ele consegue declarar em Gênesis 50:20: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Mas por que José consegue declarar isso? Porque agora ele já passou pelo que tinha que passar, já viveu o que tinha que viver, e agora ele consegue olhar o panorama geral que ele não conseguia enquanto passava, porque José não enxergava a vontade de Deus quando estava na cova. José não enxergava a vontade de Deus quando foi vendido, não enxergava quando serviu como escravo, não enxergava quando foi injustamente acusado, não enxergava quando estava preso, mas Deus estava conduzindo a sua história. Isso nos ensina que a vontade de Deus não precisa ser compreendida, a vontade de Deus precisa ser obedecida. Obedeça mesmo que você não entenda tudo, obedeça mesmo que você não consiga entender a totalidade dos fatos. A vontade de Deus não é para ser entendida, a vontade de Deus é para ser obedecida. Ou você acha que Pedro entendeu? Quando, depois de passar por uma noite de frustração, Jesus chega para ele e diz: lança a rede de novo. Só que ele obedeceu. Se ele não tivesse obedecido, a vida seguiria normalmente. Mas porque ele obedeceu, ele viveu um milagre tão extraordinário
que o barco dele se encheu de peixe. E ele pôde transbordar para abençoar também os seus sócios. Porque quem anda em obediência vive uma bênção tão extraordinária que é capaz de transbordar aquilo que recebe da parte de Deus. Mas tudo isso, quando nós entendemos que a vontade de Deus deve estar acima da nossa. A vontade de Deus precisa estar acima da nossa. Por isso que a Bíblia nos mostra que os homens de Deus, ao obedecer, foram amplamente abençoados. Agora, isso não significa dizer que isso vai produzir prosperidade imediata. Mas significa dizer que a vontade de Deus continua sendo melhor. E continua sendo melhor do que a nossa própria percepção do que seria melhor para nós. O melhor de Deus é melhor do que o seu melhor para você. E é aqui que o texto se revela para nós, porque João deseja que Gaio estivesse bem em todas as coisas. Mas ele coloca a alma como referência. A prioridade não é simplesmente que tudo dê certo para mim. A prioridade é que a minha alma esteja bem diante de Deus, independente de como estejam as circunstâncias ao meu redor. Porque é possível estar financeiramente bem e espiritualmente enfermo. É possível ter saúde física e estar espiritualmente debilitado. É possível conquistar uma posição e perder a comunhão com Deus. É possível ganhar aquilo que queríamos e descobrir que aquilo que queríamos não era aquilo que nós precisávamos. E é por isso que Jesus pergunta em Marcos 8,36: louco, essa noite pedirão a tua alma o que tens preparado, para quem será? A palavra diz em Marcos 8,36: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É Jesus dizendo, estabelecendo uma hierarquia: a alma vale mais do que aquilo que podemos conquistar nesse mundo. E é por isso que precisamos orar, não apenas para que Deus abra as portas, mas também discernir qual é a porta que Deus quer abrir. Nós precisamos orar não apenas por resposta, mas por disposição para aceitar a resposta de Deus, porque aliás Deus vive nos respondendo. Nós precisamos de mais disposição para aceitar a resposta de Deus do que disposição para ouvir o que Ele já respondeu, porque Deus já está respondendo, Deus já está falando. O problema é que às vezes a gente é tão na expressão, é tão cabeça dura que não consegue aceitar o não que Deus já deu. E aí a gente continua orando por uma resposta, não porque Deus já não tenha respondido, mas é porque nós não aceitamos a resposta que Deus nos deu. Deus, aleluia! Talvez hoje alguém esteja diante de uma situação que não escolheu. Talvez você tenha pedido uma resposta e Deus ainda não respondeu, ou talvez Deus tenha respondido e não era a resposta que você esperava. Talvez você tinha pedido uma porta aberta e ela permaneceu fechada. Talvez você tenha pedido que Deus retirasse uma determinada circunstância, mas ela continua presente. Agora a primeira pergunta não deve ser: porque Deus não fez o que eu pedi? A pergunta deve ser: Senhor, o que a tua vontade quer produzir em mim através disso? Paulo queria o espinho removido, mas recebeu graça. José queria sair da prisão, mas Deus estava preparando o seu governo. Abraão queria saber para onde ia, mas Deus queria ensinar-lhe a caminhar pela fé. Jesus pediu que o cálice passasse, mas submeteu o seu propósito do Pai, e por isso nós estamos aqui hoje. Quando a vontade de Deus está acima da nossa vontade, nós aprendemos a dizer: Senhor, eu tenho planos, mas os teus são maiores. Eu tenho desejos, mas a tua vontade é melhor. Eu tenho caminhos,
caminhos que gostaria de seguir, mas quero seguir o caminho que tu escolhestes para mim. Eu não quero que a minha vontade seja feita no céu, eu quero que a tua vontade seja feita em minha vida. Isso é maturidade cristã. Não fazer Deus caber dentro dos nossos planos, mas colocar os nossos planos dentro e submetidos à vontade de Deus. E se for para ser segundo a vontade de Deus, será. Se não for segundo a vontade de Deus, não será. E o maior livramento que nós podemos receber é quando Deus não permite que caminhemos segundo a nossa própria vontade. É por isso que não existe maior bênção do que algumas orações não respondidas. Porque alguns dos maiores livramentos que nós recebemos da parte de Deus foram algumas orações que Ele não respondeu em nosso favor. Porque guardando o silêncio, Ele preservou a nossa alma. Porque a vontade de Deus deve estar acima da nossa vontade. Diga ao seu vizinho: a vontade de Deus precisa estar acima da sua vontade. Diga assim: deixa Deus ganhar essa queda de braço. Porque, aliás, ele vai ganhar de qualquer jeito. Obrigado, Jesus. A segunda dimensão da vontade de Deus que precisa ser compreendida aqui é que a vontade de Deus precisa governar as nossas decisões. João demonstra a preocupação com a vida integral de Gaio. Ele deseja equilíbrio em todas as coisas. Mas há uma diferença entre dizer Deus está no controle e realmente permitir que Deus governe as nossas decisões. Porque se tudo deve ir bem, isso nos mostra que a vontade de Deus não deve governar apenas os grandes acontecimentos da nossa vida, mas também as decisões que tomamos diariamente. E muitos querem que Deus abençoe as suas decisões, mas poucos estão dispostos a submeter as suas decisões à vontade de Deus. E aí nós queremos escolher primeiro e pedir que Deus abençoe depois. Queremos iniciar relacionamentos e depois perguntar se era da vontade de Deus. Queremos assumir compromissos e depois pedir que Deus dê condições para cumpri-los. Queremos tomar decisões financeiras e depois pedir que Deus sustente as nossas consequências. Mas a Bíblia nos ensina uma ordem diferente. Provérbios 3 e 6. Reconhece-o, quem? Deus, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Observe a expressão: é em todos os seus caminhos. Não apenas na igreja, não apenas no ministério, não apenas nas decisões espirituais, em todos os caminhos. A vontade de Deus precisa entrar na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas finanças, nos nossos projetos, no uso do nosso tempo, até nas palavras que pronunciamos. Agora, o problema é que frequentemente queremos uma direção de Deus depois de já termos decidido o nosso caminho. E aí, por exemplo, Saul nos ensina como não agir. Porque em 1 Samuel 15, Deus havia dado uma ordem clara a Saul através de Samuel: espera, ajuda o povo e aguarda, porque eu vou ali e quando eu voltar a gente sacrifica. Só que na demora de Samuel, Saul, pressionado pelo povo, sacrifica. E quando Samuel confronta, e essa é a diferença de Saul para Davi,
Porque quando Davi peca, Natan confronta, Davi rasga as vestes e se arrepende. É o Salmo 51. Quando Saul peca, Samuel confronta, Saul se justifica. E pior, ele pede que Samuel permaneça ao seu lado, para que o povo acredite que Deus ainda está com ele. Saul queria oferecer sacrifício, mas Deus queria obediência. E é por isso que Samuel diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso é muito sério. Porque isso nos mostra que nós podemos fazer coisas religiosas, cristãs, evangélicas, e ainda assim estar fora da vontade de Deus. Nós podemos cantar, pregar, trabalhar na igreja, participar de atividades espirituais e simultaneamente tomar decisões que Deus nunca nos mandou tomar. Porque é um princípio que muitos não compreendem. A vontade de Deus não é apenas uma questão de atividade. E a gente se entope de atividade, de uma rotina extremamente intensa e acredita que viver aceleradamente é viver no centro da vontade de Deus, quando na verdade uma coisa não quer dizer necessariamente a outra. Andar no centro da vontade de Deus não é uma questão apenas de atividade, é uma questão de obediência. Davi compreendeu isso quando teve a oportunidade de matar Saul. Humanamente poderia ser a oportunidade perfeita. Até os seus servos disseram. 1 Samuel 24:4, se tivesse um profeta lá, já batia o pé e diria: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, igual profeta, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Mas Davi não aceitou aquela interpretação. Ele poderia pensar: Deus colocou Saul aqui, então deve ser a oportunidade que Deus me deu. A partir daqui vou cantar o hino da vitória. É hoje que a vitória tem sabor de mel. Mas Davi não confundiu a oportunidade com a vontade de Deus. Aleluia! Por isso poupou Saul. Meu Deus. A gente acha que a oportunidade é a vontade de Deus, mas existem oportunidades que são laços do adversário para destruir tua alma, teu casamento, teu ministério. Nem toda oportunidade deve ser aproveitada. Nem toda porta aberta é uma autorização divina. Nem toda porta fechada significa abandono de Deus. Nós precisamos discernir. Foi o discernimento que Paulo teve em Atos 16. Paulo queria pregar. Ele queria subir para a Ásia, depois para a Bitínia. Alguém diria: pregar é coisa de crente, pregar é negócio de homem de Deus. Não importa onde eu piso, eu vou pregar. Mas a voz do Espírito Santo aparece para ele em visão à noite e diz: não vá. A Bíblia é clara em dizer que o Espírito do Senhor proibiu, impediu Paulo. Só que aí vem a visão, no versículo 9 do mesmo capítulo: passa a Macedônia e nos ajuda. E aquela foi a porta de entrada para o Evangelho chegar na Europa. Paulo não estava procurando simplesmente um lugar onde pudesse trabalhar. Ele estava procurando onde Deus queria que ele estivesse. E essa é uma diferença fundamental, porque há pessoas perguntando: onde eu consigo? Quando deveriam estar perguntando: onde Deus quer que eu esteja? Há pessoas perguntando: o que eu posso fazer? Quando deveriam perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça? Há pessoas perguntando qual o caminho parece melhor, quando na verdade deveriam perguntar qual o caminho está de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos aprender com Jesus, porque ele declarou em João 6,38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus não veio simplesmente para realizar os seus próprios desejos. Ele veio cumprir a vontade do Pai.
E se o próprio Cristo viveu em submissão à vontade do Pai, quanto mais nós precisamos viver assim. Quantas vezes nós fazemos a oração de Mateus 6,10, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, e estamos dizendo ao Senhor com essas palavras: governa as minhas escolhas. Não apenas resolva os meus problemas, mas governe as minhas decisões. Não apenas abra as portas, mas ensina-me quais portas eu vou atravessar. Não apenas realiza meus sonhos, mas se meus sonhos não estiverem de acordo com o teu propósito, dá-me coragem para abandoná-los. Quanta coragem é necessária para se abandonar um sonho? Quanta coragem é necessária para se abandonar um projeto, para inclusive dizer: eu meti o pé pelas mãos ao atravessar por essa porta, Deus me dá graça para voltar, fechá-la e nunca mais cometer o erro de entrar em um lugar que o Senhor não abriu para mim. Só que às vezes a gente prefere sustentar uma decisão errada do que reconhecer que entrou onde não deveria entrar, voltar e recomeçar. Foi assim com Sansão. Nem sei por que eu estou falando sobre isso, mas Sansão matou o leão. Está lá no livro dos Juízes, se eu não me engano é o capítulo 14. Ele mata o leão. Depois de uns dias ele volta, tem favo de mel dentro da carcaça do leão. Alguém olharia e dizia: tem carne podre no meio disso daí. Sansão olhou e falou: é mel, é docinho. E se engana quem acredita que Sansão quebrou seu voto quando ele contou o segredo da Dalila e Dalila raspou o seu cabelo. Sansão quebrou o seu voto quando ele enfiou a mão na carcaça do leão para lambuzá-la de mel. Agora, sabe o que é pior nessa história? É que Sansão sabia que ele estava errado. E é por isso, eu não vou me lembrar o verso, que ele esconde a origem do mel de seus pais. Por quê? Porque se ele contasse, seu pai, que era temente a Deus, o levaria ao tabernáculo para raspar a cabeça, porque essa era a consequência de tocar em um cadáver, de quebrar o voto. Ele teria que ir, raspar a cabeça, queimar o cabelo, guardar 7 dias, voltar, sacrificar, raspar o cabelo de novo, para daí então começar. Mas Nazireu tem cabelo comprido. Se ele aparece careca, o que ele ia transparecer para todo mundo? Ele quebrou o voto. E Sansão preferiu manter a aparência do que demonstrar para todo mundo que ele precisou recomeçar. Nós precisamos começar a orar com maturidade na presença do Senhor, porque às vezes a vontade de Deus nos manda esperar, às vezes ela manda avançar, às vezes ela manda permanecer, às vezes ela manda sair, às vezes ela manda falar, às vezes ela manda ficar em silêncio, às vezes ela manda lutar, às vezes ela manda entregar. E esse é o desafio da vida cristã: é ficar quieto querendo falar, é falar querendo ficar quieto, é parar querendo correr, é correr querendo sentar. Desafio. O grande desafio não é descobrir aquilo que nós queremos fazer para Deus, mas descobrir aquilo que Deus quer fazer através de nós. Nós precisamos, antes de tomar uma decisão, perguntar: isso agrada a Deus? Está de acordo com a palavra? Fortalece ou enfraquece a minha vida espiritual? Essa decisão aproxima ou afasta a minha família de Deus? Posso pedir sinceramente que Deus abençoe essa escolha? Se Deus disser não, eu estarei disposto a obedecer. Porque a verdadeira submissão não é dizer: Deus abençoe aquilo que eu decido. É dizer a Deus: Deus, ajuda-me a decidir aquilo que tu podes abençoar. Essa deve ser a nossa prioridade. Porque não adianta ganhar uma oportunidade de perder a comunhão com Deus.
Não adianta conquistar uma posição e perder o caráter. Não adianta aumentar os recursos e diminuir a fé. Não adianta realizar os nossos planos e sair do propósito de Deus. A melhor decisão não é necessariamente aquela que nos traz mais vantagens. E nós aprendemos, e às vezes aprendemos até com os nossos pais, que a melhor decisão é sempre aquela que traz mais oportunidades, que traz mais vantagens. Mas a melhor decisão nem sempre é essa. A melhor decisão é aquela que nos mantém dentro da vontade de Deus. E quando a vontade de Deus governa as nossas decisões, nós podemos caminhar com segurança, mesmo quando nós não conhecemos o resultado. Porque talvez não saibamos para onde Deus está nos levando, mas sabemos quem está conduzindo. Por mais que você não possa confiar na estrada, por mais que você não possa confiar no caminho, confie em quem está te conduzindo. Porque ainda que a estrada pareça perigosa, o caminho pareça escabroso, ainda que a rota pareça não ser a mais segura, você pode descansar no fato de que aquele que te conduz não erra, não falha, não se engana, não perde batalha. E se ele está diante de você para te guiar, ainda que seja no meio do vendaval, você pode descansar a tua alma. Porque ainda que não seja o que você queria, e ainda que você tenha que chorar por não viver o que você gostaria de viver, é melhor chorar no centro da vontade de Deus do que sorrir longe do centro do querer do Senhor. Deus nem sempre nos conduz por aquilo que nós queremos. Ou você acha que eu queria estar aqui? Eu estudei para ser músico. Gastei 10 anos da minha vida estudando trompete para tocar em orquestra. Deus falou comigo, eu tinha 17 anos, já pregava. E para mim era a vida perfeita. Serve a Deus, realizo o meu sonho. Determinadas temporadas viajo para tocar o meu instrumento. Cheguei a tocar em grandes grupos da minha cidade. Iniciei a faculdade de música, mas com 17 e com 18, com teimosia. Mas com 17 anos Deus falou comigo que me queria para o ministério. Eu disse, não. Eu já estou com emprego garantido, por que eu vou jogar tudo para o alto? E ainda ia entrar para dar aula de música no projeto onde eu fui estudante. Eu disse não. Quando era para eu assumir a vaga, Deus demitiu quem ia me contratar. E com a demissão dele, houve uma reformulação dentro do departamento, de maneira que ninguém me conhecia. Eu desisti? Não. Fiquei lá. Um dos sobreviventes da reformulação, me cadastrei na Universidade de Música para estudar licenciatura e fui fazer o curso básico em teologia. Eu falei, nem o senhor nem eu. Às vezes a gente é meio burro, né? E o negócio foi afunilando, o negócio foi apertando. Eu não tive onde escolher, eu não tive para onde correr. Louvado seja o Deus que mina as nossas escolhas, que tira as nossas possibilidades, que fecha portas para nos manter centrados em um lugar. E eu vou dizer, eu não sei de tudo, eu não sei nem para onde Deus está me levando, mas quanto mais eu descubro aonde Deus quer que eu esteja, mais a minha alma rende graças a Deus.
sei para onde isso está me levando, mas eu sei que é para o melhor. Eu não tenho tantas certezas hoje quanto eu tinha quando comecei, mas a única certeza que me basta é que eu posso descansar naquele que está conduzindo, porque Ele é o autor da minha história. Ainda que você não possa descansar na circunstância que vive, porque vive vendaval, vive temporal, vive tempestade, descansa no Deus que está contigo dentro da embarcação, porque ainda que as ondas cubram, o barco não vai afundar. Eu não sei se você pode, mas diga ao irmão que está do seu lado, descanse em quem é o autor da sua história. Diga para ele, a sua história não está perdida. Diga para ele, você tem um dono. Diga para ele, o teu dono é perfeito e não erra. E diga para ele, a tua história não será um acidente de percurso. Teu sonho para te levar onde Ele quiser, Ele fará. Se Deus quiser fechar portas para te colocar no centro da vontade dEle, Ele fará. Se Deus quiser minar as suas possibilidades, te levar por um vale de dificuldades, Ele fará tudo o que Ele tiver que fazer, mas a vontade dEle vai prevalecer, e graças a Deus por isso. Que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor. A gente acha que é entregar os projetos que a gente deseja. Não. Quando o salmista diz entrega o teu caminho, ele está dizendo: pega o teu caminho, entrega na mão de Deus e deixa que Deus entregue o caminho dele a você, e decida trilhar pelo caminho que Deus ordenou que você trilhasse. Porque se eu entregar o meu caminho, Deus não deixará a minha mão vazia, Ele entregará o dele nas minhas mãos. E a Bíblia diz: confia nele, e Ele tudo fará. Porque no caminho dele, a vontade dele é realizada, e nenhum dos planos dele será impedido. Porque Jó disse: Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Descansa. Descansa, descansa. E se necessário, às vezes pare, chore pela vida que você desejava viver. Grite, se tranque por uns dias para lamentar. Depois levante e enxugue o rosto, lave a cara e agradeça pela vida que Deus te deu. E prossiga caminhando. E a terceira e última dimensão da vontade de Deus para ser compreendida é que a vontade de Deus precisa ser o nosso maior desejo. A vontade de Deus não deve apenas me governar. A vontade de Deus deve ser o meu maior anseio, o meu maior desejo. João demonstra a Gaio que deseja que a sua vida prospere em todas as áreas, mas submissa à condição de que sua vida espiritual vá bem. Isso nos ensina que existe uma diferença entre querer a bênção de Deus e querer o Deus que abençoa. É possível desejar aquilo que Deus pode dar, sem desejar aquilo que Deus deseja fazer em nós. E, inclusive, é possível desejar o que Deus pode fazer, sem desejar o Deus que pode fazer. Podemos desejar a cura, mas não desejar a santidade. Podemos desejar a prosperidade, mas não desejar a responsabilidade. Podemos desejar portas abertas, mas não desejar a obediência. Podemos desejar vitória, mas não desejar transformação. Podemos desejar riqueza, mas não desejar generosidade. Por isso a grande questão não é simplesmente o que eu quero de Deus. A pergunta é o que Deus quer de mim. Por isso que Jesus ensina que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas.
Portanto, a vontade de Deus não deve ocupar apenas o espaço da nossa vida. Ela deve governar toda a nossa vida. Essa vontade que é boa, perfeita e agradável, nem sempre será agradável à nossa carne. Ela nem sempre será agradável à nossa carne, mas ela é boa. Pode nem sempre ser aquilo que planejamos, mas ela é perfeita. Pode exigir renúncia, mas nunca deixará de ser o melhor caminho para aquele que deseja viver com Deus. Agora, o problema é que, por muitas vezes, nós queremos conhecer a vontade de Deus sem abrir mão da nossa própria vontade. Queremos saber o plano de Deus, mas já decidimos o que queremos. Queremos ouvir Deus, mas somente se Ele disser aquilo que a gente deseja ouvir. E é nesse ponto que encontramos o exemplo de Jonas. Deus queria que Jonas fosse a Nínive para pregar arrependimento. E se engana em quem pensa que Jonas era covarde. Jonas não fugiu por covardia. Ele fugiu porque desejava ver os ninivitas destruídos. Porque Nínive, capital da Síria, era a principal inimiga de Israel. E isso fica claro no capítulo 4. Porque no capítulo 4 ele diz: eu bem sei que tu és misericordioso. E não aconteceu o que eu disse que aconteceria, Senhor. O Senhor se arrependeu do mal que intentava contra eles. E aí, ainda, Deus faz um questionamento a Jonas, perguntando se ele não poderia ter misericórdia daquele povo, sendo que Jonas estava tendo misericórdia de uma amoreira. Então Jonas é o único pregador da Bíblia que prega fazendo figuinha para que quem ouve não se converta. Porque ele ora dizendo: ah, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando ainda em terra. Por isso que me preveni fugindo para Tarsis. Por que eu me preveni? Porque sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande benignidade, e te arrependes do mal. E para ele, ver os ninivitas se convertendo era uma coisa tão absurda, que no versículo 3 do capítulo 4 ele diz: me tira a vida, porque melhor é morrer do que viver. Eu prefiro morrer do que ver os ninivitas sendo salvos. Ele sabia o que Deus queria. Agora o problema é que ele não queria o que Deus queria. Ele não queria se submeter à vontade de Deus. Essa é uma situação espiritualmente perigosa. Às vezes nós não precisamos de mais revelação. Nós precisamos ter a disposição de obedecer à revelação que já recebemos. Às vezes o que nós precisamos não é de mais resposta, não é de mais profecia, é de mais disposição para nos submetermos ao que Deus já falou. Jonas conhecia a vontade de Deus. O problema não era desconhecer, o problema é que o seu coração entrou em conflito com a vontade de Deus. Por isso nós podemos conhecer a palavra de Deus e ainda lutar contra a vontade de Deus. Só que Deus está nos chamando ao amadurecimento. E o amadurecimento acontece quando aquilo que Deus deseja começa a se tornar aquilo que nós também desejamos. Davi orou no Salmo 40, verso 8: deleito-me em fazer a tua vontade. Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Davi não disse apenas eu faço a tua vontade, porque a gente às vezes pode fazer contrariado, ou ainda pode fazer porque tem medo. Ele não disse eu faço a tua vontade porque eu tenho medo. Ele disse eu me deleito
eu tenho prazer, eu tenho satisfação em realizar a sua vontade. Aleluia! Aqui está o nível mais elevado de submissão. No início nós obedecemos a Deus porque Ele ordena. Depois nós aprendemos a obedecer a Deus porque confiamos nele. E finalmente chegamos ao ponto de obedecer a Deus porque obedecemos se torna o nosso prazer. Aleluia! Esse é o ápice da maturidade cristã. A gente obedece, começa obedecendo porque Deus manda. Passamos a obedecer porque aprendemos a confiar. Mas só atingimos maturidade quando a vontade de Deus passa a ser o nosso maior prazer. Por isso que Jesus diz em João 4,34: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por isso que Jesus mesmo no Getsemane obedece. Mesmo diante da dor, ele fica submetido ao Pai. E isso aqui é um parênteses, significa dizer que a vontade de Deus nem sempre será fácil, mas sempre será o correto. Aleluia! José novamente é um exemplo disso. Durante anos a sua vida parecia caminhar na direção oposta às promessas que ele havia recebido. É visão de estrelas, sol e lua se curvando. É visão de feixes se dobrando. Só que ele é vendido, levado ao Egito, feito escravo, acusado. Humanamente a história de José parece desmoronar. Só que Deus estava conduzindo cada etapa. Aleluia! Isso aqui é uma das maiores lições para nós. Nós não precisamos compreender cada etapa. Nós precisamos confiar em Deus. Aleluia! Nenhum dos homens de Deus sabia o que aquele sim, ou onde aquele sim, melhor dizendo, nos faria chegar. Abraão não sabia o tamanho da dimensão que a sua promessa se tornaria, apesar de saber que seria numerosa. Mas quem disse para ele que os maiores gênios do mundo estariam dentro da descendência de Abraão? Que uma das maiores potências do mundo se tornaria a descendência de Abraão. José não conhecia o final da história. José não sabia, enquanto ele estava no fundo do tanque, ouvindo seus irmãos tramarem a sua morte, que um dia ele sentaria na cadeira de governador. José não sabia, enquanto ele era humilhado no mercado de escravos, que um dia ele governaria aqueles que o compraram. José não sabia que um dia ele seria chefe sobre o seu chefe e chefe sobre a mulher que o caluniou uma vez. Moisés não se sentia preparado e não sabia que um dia ele se tornaria a referência para a lei de Deus sobre toda uma nação. Davi não sabia, enquanto ele era consagrado diante dos seus irmãos, a proporção que o seu reinado tomaria. Ele sabia que seria rei, mas não sabia a dimensão. Todas as circunstâncias vividas por eles os levaram a aprender que a vontade de Deus era maior do que suas próprias circunstâncias. A ponto de Paulo chegar em Filipenses 1:21 dizer: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Isso é colocar a vontade de Deus acima de tudo. E Paulo, olhando esse texto, dá a entender que ele podia escolher. Porque ele diz: tendo o desejo de partir, entendo que é melhor ficar convosco, porque isso seria melhor proveito. Ainda que eu possa ir, isso seria infinitamente melhor. Paulo dá a entender, não estou afirmando, estou dizendo que dá a entender que ele podia escolher. Só que a vontade de Deus é que ele permanecesse. Aleluia! Que homem é esse que se relaciona com Deus de uma maneira tão intensa,
a ponto de poder escolher ir ou ficar. E podendo ir, decidiu ficar, porque essa é a vontade plena do Senhor. Glória a Deus. Essa precisa ser a nossa conclusão. Essa precisa ser a nossa caminhada. Se Deus nos der muito, fiquemos com Ele. Se Deus nos der pouco, fiquemos com Ele. Se Deus abrir portas, fiquemos com Ele. Se Deus fechar portas, fiquemos com Ele. Se recebemos resposta, fiquemos com Ele. Se Deus se calar, fiquemos com Ele. Porque o nosso maior desejo não pode ser simplesmente ter uma vida que dê certo. Que vida vazia é essa? Nosso maior desejo deve ser viver uma vida que agrade a Deus em tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você vá bem em todas as coisas, como bem vai a tua alma. Essa é a ordem. Primeiro alma, primeiro Deus, primeiro a vontade do Senhor, depois os nossos sonhos, projetos, necessidades, desejos, planos. Talvez Deus permita que aquilo que você deseja aconteça. Talvez Ele diga sim. Talvez Ele diga espere. Talvez Ele diga não. Mas se a nossa maior vontade for a vontade de Deus, poderemos permanecer firmes em qualquer uma dessas respostas. Porque melhor do que a resposta de Deus é o Deus da resposta. Melhor do que o sim, o não ou o espere é o Deus que diz: eu estou contigo em cada uma dessas situações. Ainda que Deus não faça o que eu quero, porque quem ama a Deus verdadeiramente não diz: eu só servirei se Deus fizer aquilo que eu quero. Quem ama a Deus de verdade diz: ainda que Deus não faça o que eu quero, continuarei firme, seguindo e confiando. É a fé que diz: seja feita a vontade de Deus. E aí, para nós caminharmos para o encerramento, a sua pergunta nunca deve ser: será que Deus fará a minha vontade? A pergunta deve ser: será que eu estou disposto a fazer a vontade de Deus? Porque às vezes a gente não está. E aí é o momento de nós, em sinceridade, dobrarmos o joelho e dizer: Deus, não é isso que eu quero para a minha vida, não. Mas a Bíblia diz que o Senhor realiza não só o efetuar. A Bíblia diz que o Senhor realiza o querer. Então muda a minha vontade. Porque eu me adequo à sua vontade. Porque quando a vontade de Deus se torna o nosso maior desejo, a nossa oração muda. Não oramos apenas: Senhor, muda a minha situação. Oramos: Senhor, muda-me dentro da situação. Não oramos: Senhor, abre uma porta. Nós oramos: Senhor, abre a porta que está de acordo com a sua vontade. Não oramos: Senhor, realiza os meus sonhos. Nós oramos: Senhor, faça morrer em mim aquilo que não nasceu de Ti. E faça viver aquilo que vem da Tua vontade. E aí então podemos chegar diante de Deus com a mesma disposição de Maria em Lucas 1,31. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Seja feita a vontade de Deus. Fica de pé, por favor. Seja feita a vontade de Deus. Onde? Na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, nos nossos projetos, nas nossas decisões, nos nossos sonhos. E acima de tudo, dentro de nós. Seja feita a vontade de Deus. Ainda que Ele não dê o que eu quero, ainda que eu não tenha o carro que eu sonho, ainda que eu não more na casa que sempre almejei,
que eu viva sempre no centro da vontade de Deus, porque é melhor caminhar ao lado dele, mesmo não tendo a casa que eu quero, o carro que eu desejo, porque a presença dele supre todas as minhas faltas. Tudo que eu não tenho é compensado pela presença de Deus. Tudo que eu não consegui conquistar é compensado pela manifestação da glória de Deus. É como aquele hino que a gente canta: tudo é perda se eu não tenho a Ti. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu sei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Eu quero me convidar a fechar os seus olhos e agora fazer uma oração de coragem, dizendo: Senhor, eis-me aqui para obedecer a Tua vontade. Essa oração é tão particular que eu não posso fazer por você. E aliás, nem posso te obrigar a fazer, porque se você não tiver disposição para isso, é melhor ficar calado. E ainda que você não tenha, se você tiver pelo menos a disposição para dizer: muda, Senhor, a minha vontade. Ora assim ao nosso Deus. Fecha os seus olhos e começa a falar com Ele. Vai orando. Tudo é perda se não tenho a Ti. Tua graça é o que me basta. Se você puder agora, não cante. Eles estão cantando para você poder falar, para você poder gritar, para você poder gemer na presença de Deus. Fale com Deus. Tua presença não importa. Do que adianta eu ganhar no mundo inteiro se a minha
Nós oramos, Senhor, no teu nome. Senhor, porque nós sabemos que a tua vontade é melhor. Quantas vezes, Senhor, a tua vontade nos faça escapar pelo caminho. Mas é melhor, Senhor, chorar e gemer diante da tua presença do que sorrir, Senhor, fora dela. Ah, Senhor, muda o nosso querer. Ainda que hajam espinhos, ainda que hajam feridas, ainda que o rei nos permita sangrar, Senhor, é a tua vontade que nós queremos. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Nos renova, Senhor.
Aleluia, 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 por essa oportunidade agora, Senhor. Aleluia, aleluia, essa é a oração da igreja do Senhor. Ele nos ensina, nos ensina. Muito obrigado, Jesus, pela tua vida, misericórdia. Nós somos dependentes de ti, nós precisamos. Aleluia, 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 aleluia. Amém, irmãos? Quem entendeu a palavra, diga amém. Glória a Deus. Quem quer ver o evangelista Guilherme Gonçalves ministrando mais vezes aqui, diga amém. Quem quer ver a Mariane cantando mais vezes aqui, diga amém. Se enrolou. Gente, eles são dirigentes de igreja. E eu agradeço de coração. Eu sei que uma responsabilidade muito grande está mais comigo. Né? E vocês sabem aqui que comigo né? Então eu agradeço de coração, tá, meu irmão? Obrigado. Deus abençoe. Que palavra gloriosa. Não para ficar aqui ouvindo. Palavra de Deus. Nós, mais uma vez, saímos daqui instruídos pela palavra. Amém? Como Deus falou conosco, Deus abençoe vocês que estão neste propósito. Hoje é o 23º dia de setembro, né? 23º dia de propósito. Tem mais 8 dias para o mês de agosto e nós vamos continuar aqui no jejum, na oração, crendo que esse mês de agosto não será feita a nossa, mas já está sendo feita a vontade de Deus. Então que Deus abençoe a cada um que esteve aqui, cada um que se disponibilizou. Deus abençoe. Nós vamos agradecer a Deus por essa maravilhosa reunião nessa noite. Nós vamos orar. Antes de nós encerrarmos, nós vamos orar pelas ofertas, vamos orar pelas contribuições. Você que deseja dizimar, né? Faça aquilo que Deus tem colocado em si. Com certeza. Nós vamos orar por você, pela oferta, a contribuição. Os irmãos que pegaram o envelope para o propósito do mês de agosto. Você que ainda não pegou, faça um propósito com Deus. É uma oferta, é uma contribuição específica para o mês de agosto. Pastor, eu ainda não peguei, desejo pegar para entregar uma oferta para dentro desse mês de agosto. No momento da oração, fique à vontade. Pastor, eu já peguei o envelope, vou ofertar, vou contribuir hoje em relação a este envelope, este propósito. No momento que o obreiro passar por você, como nós dizemos aqui, não tem valor estipulado, é aquilo que você entende que é um propósito, é um sacrifício para esse mês de agosto. Aí você faz a sua oferta, a sua entrega, tá bom? Nós vamos orar em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus, mas antes vamos orar pelas ofertas e pelas contribuições. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em teu nome, Jesus, eu quero pedir as tuas graças, as tuas bênçãos para cada pessoa que vai ofertar, contribuir, Senhor, entregar aqui de coração, Senhor, aquilo que ela sente na sua alma, no seu espírito. Senhor, por isso prospera, abençoa. Senhor, este ministério, esta obra já está com as portas abertas por causa da tua vontade. E também, Senhor, porque cada um que aqui, Senhor, almeja, deseja com alegria, oferta, contribui, dizima. Por isso, Senhor, abençoa os teus filhos. E só quem concorda, diga amém. Amém. Oferte com propósito, oferte com alegria, faça aquilo que você sentir em teu coração. Enquanto você oferta, eu gostaria de chamar aqui o Miguelzinho. Vem cá, Miguelzinho. Miguel aqui é uma bênção do céu, menino cheio de saúde. Olha, esse é do céu, cheio de saúde. Isso aí tem saúde para dar. Como que pode? Ficou o dia inteiro, pelo menos presenciei isso também, né? Ficou o dia inteiro correndo para cima, ainda corre. Meu Deus, né? Nós fizemos metade da metade que ele fez. Nós chegamos no culto, né? Meu Deus do céu. Então, Deus abençoe.